O título desse vídeo pode te soar estranho, porque é uma frase, entre aspas, falando do que é o TikTok, mas essa frase, o TikTok é uma fofoca para quem tem TDAH, é uma frase que eu ouvi o Pedro Sobral falando com o Ícaro de Carvalho, e se você não sabe quem são essas pessoas, são pessoas aí que manjam de rede social, de internet e tal. O Pedro Sobral estava falando isso pro Ícaro de Carvalho porque o Pedro Sobral começou a fazer TikTok. E ele ouviu essa frase da Isabela Matti, que é uma outra pessoa aí que faz coisa em redes sociais e que está fazendo TikTok há algum tempo, está tendo sucesso com isso. E ela falou essa frase para o Pedro Sobral. Pedro, o TikTok é tipo uma fofoca para quem tem TDAH. E o que eu achei legal dessa frase, eu quero trazer algumas outras frases parecidas sobre o TikTok e sobre outras redes sociais também, é que essa frase é tipo uma analogia, ela é tipo uma síntese para você entender a essência do TikTok. E isso é super útil, seja você um produtor de conteúdo, que está querendo produzir conteúdo em uma rede e não sabe qual é, seja você um produtor de conteúdo que quer produzir conteúdo em várias redes, mas não sabe exatamente como você vai diferenciar o conteúdo em cada rede, o que você vai fazer de diferente para ter um sucesso melhor em cada rede. E também, caso você não seja um produtor de conteúdo, vamos dizer que você tem um negócio de software, um negócio de e-commerce, de produtos físicos, caso você venda os seus serviços, mas você use cada uma dessas redes ou algumas delas para fazer anúncios, por exemplo, né? Ou para postar conteúdo orgânico sobre o serviço que você presta ou o produto que você vende. Ou seja, essas analogias, essas sínteses do que são cada rede, são extremamente úteis para todo mundo que tem um negócio na internet ou um negócio que usa a internet para conseguir clientes. Ou seja, elas são úteis para todo mundo. Então, eu queria explicar o que a Isabela Matti quis dizer com essa frase, como que ela foi útil para o Pedro Sobral e vai ser útil para mim caso eu entre no TikTok, como ela pode ser útil para você, mas mais importante que isso, eu vou trazer outras frases que descrevem outros aspectos do TikTok e também de outras redes sociais, como o Instagram, o YouTube e o X, né, o Twitter, que eu trouxe de exemplo aqui. E no final desse vídeo, você vai ver que isso tem tudo a ver com o metajogo do conteúdo, o metajogo das redes sociais. Se você é um gamer, você sabe o que eu quero dizer com metajogo, mas se você não é um gamer, no final eu te explico o que é e por que isso é útil para você. Então vamos lá, o que a Isabela Matti, a minha interpretação, o que ela quis dizer com o TikTok é uma fofoca para quem tem TDAH? Ela quis dizer o seguinte, se você quiser produzir conteúdo para o TikTok, uma das formas, não a única, mas uma das formas de ver a rede, de imaginar a rede e de imaginar o tipo de conteúdo que você vai pôr lá, o tipo de edição que você vai usar, o tipo de assunto que você vai trazer, o tipo de história que você vai contar imagine que você vai contar uma fofoca para alguém que tem TDAH, para alguém que não tem a atenção muito bem trabalhada ali. Uma pessoa que não consegue prestar atenção na sua história, basicamente. Se você tratar o TikTok dessa forma, você vai ter sucesso nessa rede. Ou seja, o que você precisa para ter esse sucesso no TikTok? Segundo essa leitura da Isabela Matti, você precisa abrir o vídeo, começar a contar uma história que é uma fofoca ou parece ser uma fofoca, uma coisa do dia a dia que talvez nem todo mundo saiba, que parece que você está falando de alguém, que pode ser uma pessoa conhecida ou não, né? Então você abre o vídeo, começa a contar uma fofoca ou algo que pareça uma fofoca e você enche de elementos de retenção para a pessoa que está distraída. Ou seja, edição dinâmica, você faz cortes secos rápidos, você abre open loops para a pessoa ficar curiosa e querer ver o final, você faz cliffhangers durante a história para deixar a história mais interessante. Talvez você use elementos para chamar a atenção dela no meio da história, porque ela tem TDAH. Então, esse é um jeito de você encarar a criação de conteúdo para o TikTok. É o único jeito de produzir conteúdo no TikTok? Óbvio que não. Esse é o jeito dela. Então, vamos imaginar que esse é um metajogo, é uma forma de jogar o jogo do TikTok. Tem outras formas de jogar o jogo do TikTok e eu trouxe aqui para você. Uma outra frase aqui que eu trouxe aqui, que eu inventei, né? Mas baseado em observações de outro tipo de jogo que você pode jogar no TikTok. E a frase é a seguinte, o TikTok é a rede social para você mostrar o seu backstage, para você mostrar a sua jornada, para você mostrar as coisas por trás da cortina ali, o behind the scenes. Então, isso serve para quê? Por exemplo, eu já vi muita marca de e-commerce, de produto, que usa o TikTok não para mostrar o produto, mas para mostrar a produção do produto, as embalagens sendo feitas,
as decisões por trás de, por exemplo, criar uma peça de roupa nova ou escolher uma certa cor para o produto. Eu já vi também pessoas que prestam serviços fazendo isso. Então, por exemplo, se eu tenho uma agência de marketing, eu posso usar o TikTok para mostrar o backstage da minha agenda, para mostrar, pô, olha só, esse cliente eu fiz isso assim, assim, assado e deu esse resultado. Não necessariamente eu estou vendendo. Ou eu posso mostrar, pô, olha só meu novo escritório, como que eu consegui crescer minha agência a ponto de ter esse escritório. Eu estou mostrando a minha jornada. Se eu for um criador de conteúdo, por exemplo, aqui eu sou um criador de conteúdo no YouTube. Um jeito de eu usar o TikTok é eu usar ele para mostrar como é que eu penso o meu conteúdo do YouTube, entendeu? Como é que eu penso os produtos que eu vou criar para vender nesse meu canal, como é que eu penso as parcerias que eu posso fazer com marcas de propaganda. Então eu posso usar o TikTok como backstage do trabalho que eu estou fazendo aqui. Esse é um outro jeito de ver o TikTok. Qual que é o certo? Não tem certo. São 2 jogos que você pode jogar no TikTok e deve ter outros também, mas escolha um desses e vai dar certo. Só que eu posso pegar esse conceito de fazer sínteses, fazer analogias, fazer simplificações sobre cada rede social e levar além do TikTok. Então, deixa eu dar 2 frases aqui de como que você pode ler ou entender o YouTube. Eu posso falar assim, cara, o YouTube é uma Netflix para temas nichados. Ou seja, não tem um monte de documentário lá na Netflix sobre, sei lá, vários assuntos, né? Os esportistas veganos, deve ter documentários sobre os animais. Eu posso usar o YouTube para pegar um tema super nichado, tipo, sei lá, Palmeiras, não é tão nichado assim, mas o Palmeiras, sei lá, o golfe, parques naturais brasileiros, e fazer o que a Netflix faria caso ela trabalhasse nesse pequeno nicho. E isso, obviamente, não vale para um canal que nem esse, mas vale para esses canais dark, esses canais de alta produção, de alta edição. E aí, a partir do momento, caso você tenha um canal desse tipo, a partir do momento que você vê o YouTube como uma Netflix para temas nichados, você pensa, pô, então eu preciso achar um nicho e eu preciso, pelo menos, mirar no futuro, produzir um conteúdo no padrão de qualidade da Netflix. E aí, a partir desse momento, o que eu começo a pensar? Eu começo a pensar, cara, eu não vou só estudar como crescer no YouTube, eu vou estudar como que a Netflix produz os documentários dela. E isso vai te dar um pulo do gato aí que talvez outros canais no seu nicho não tenham. Outro jeito de ver o YouTube, que é o jeito que eu vejo nesse canal. O YouTube é o lugar em que eu dou conselhos para o meu irmão mais novo, ou para o meu eu do passado. E isso vale para, por exemplo, esses vídeos de perspectiva falando com a câmera, né? Ou até as aulas que eu dou no iPad ou no quadro branco aqui nesse canal. Então, qual que é a ideia aqui, tá? Cara, eu tenho 34 anos, eu já vivi várias coisas na minha vida, e eu escolho um tema que, no caso desse canal, é empreendedorismo, carreiras empreendedoras, né? E eu falo, cara, se eu tivesse um irmão mais novo que quisesse empreender, vamos dizer que eu tenho um irmão lá de 20 anos de idade, 25 anos de idade, que tipo de conselhos eu daria a ele? E aí eu penso no meu canal como se eu estivesse falando com o meu irmão mais novo, ou com um amigo meu que é da minha idade e quer começar a fazer o que eu fiz no passado, por exemplo. E aí você vê que, cara, fica muito mais simples, não tem nada de grandioso no que eu estou falando aqui, mas fica muito mais simples de eu trazer temas para os vídeos, de eu achar um tom de voz adequado. Tipo, às vezes eu falo palavrão aqui nos vídeos, já teve até gente que reclamou, mas por que eu falo palavrão de vez em quando? Porque se eu estivesse falando com o meu irmão mais novo, eu falaria palavrão, entendeu? E eu quero que você tenha essa sensação, seja você mais novo ou até mais velho que eu, não importa, porque é só uma analogia, entendeu? Outro exemplo aqui de uma síntese do que é uma rede social. E de novo, tá? Eu falei do YouTube como uma Netflix nichada, eu falei do YouTube como eu dando conselhos para o meu irmão mais novo, mas tem outras formas de eu pensar o YouTube. Eu só estou trazendo alguns exemplos. O importante é que você comece a ter essa leitura da rede social que você trabalha e veja quais são os jogos que estão dando certo ali dentro. Queria falar do Instagram agora. O que é o Instagram? Vou dar 2 exemplos de novo para você, tá? Um jeito de pensar o Instagram é que o Instagram é a revista Caras do século XXI, ou um reality show. Então, esse aqui funciona muito bem para influenciadores. Então, eu não sei se você tem a minha idade, se você se lembra da revista Caras. Mas a revista Caras era a revista que geralmente as mulheres compravam na banca para acompanhar a vida dos famosos, para acompanhar a vida das pessoas ali que estavam
no círculo das celebridades. Às vezes aparecia gente ali na revista Caras que nem era famosa, mas é uma pessoa que era de uma família importante, ou ela, sei lá, era amiga de um famoso, alguma coisa assim. E o jeito que eu vejo as influenciadoras trabalharem o Instagram hoje, uma forma de ver isso é que é uma revista Caras. Então, por exemplo, um momento que toda influenciadora dessas grandes, né, gosta de ter é o casamento. Por quê? Porque igual na revista Caras, você postava as fotos do casamento lá e, né, pegava uma parte importante da revista. No Instagram, quando você vai fazer um casamento, você tem conteúdo ali, toda a fase de preparação da festa, durante a festa, depois da festa. E aí, o que isso te abre margem? Cara, talvez se eu fosse uma influenciadora, eu compraria algumas revistas Caras ou olharia na internet nas edições antigas para ver o que mais que elas postavam lá, quais eram os ângulos que eles davam para as reportagens, porque talvez isso me dê ideias que nenhuma outra influenciadora teve ainda. Outro jeito de ver é que é um reality show, e aí tem mais a ver com os stories. Se você for ver os stories de muitas influenciadoras, ele parece um reality show, parece que você está acompanhando a vida de alguém, e aí eu posso me inspirar em reality shows de verdade para ter ideias de conteúdo, para ter ideias de formas de passar as mensagens e deixar o meu conteúdo mais interessante. Mas o Instagram, ele é só uma revista Caras, ele é só um reality show? Não. Outra forma de ver o Instagram é que o Instagram é o meu cartão de visitas e o meu portfólio. Então, esse aqui serve muito bem para profissionais liberais, como médicos, nutricionistas, psicólogos, e também para freelancers, tipo designers, redatores, sei lá, todo tipo de freelancer. Então, qual que é a ideia aqui? Cara, eu posso ver o Instagram como uma rede que eu vou produzir muito conteúdo todo dia e tal, mas geralmente quem é profissional liberal, quem é freelancer, não tem tempo para isso. Então, uma forma de eu ver o Instagram é como um cartão de visitas, ou seja, eu vou pensar muito bem na foto, na bio, no link da bio, e eu vou ter um portfólio. Então, eu vou ter ali alguns destaques de stories, 4, 5, 6 destaques, com os temas que o meu possível cliente, que chegue na minha página, possa tirar as dúvidas dele sobre o que eu faço, como eu trabalho, que tipos de cliente eu já ajudei no passado, que tipo de resultado eles tiveram. E eu posso ter alguns posts no feed, que não precisam ser muitos, mostrando o meu trabalho, né? Como se fosse um portfólio mesmo. Então, mostrando o meu trabalho pode ser, cara, explicando o meu método, pode ser mostrando trabalhos que eu já fiz no passado, pode ser com depoimentos de clientes, qualquer coisa que você colocaria num portfólio ou num cartão de visitas. E aí, a partir do momento que você vê o Instagram dessa forma, você fala, cara, eu preciso ficar postando um Reels todo dia, com uma super edição e tentar viralizar? Não. Eu posso só usar ele como um cartão de visitas e um portfólio. Porque muita gente, antes de ir no médico, vai lá, abre o Instagram e vê se gosta do médico. E ele não precisa ter post todo dia para saber disso. É só uma forma de ver a rede social. E aí você pode ver se essa forma se encaixa na sua vida, no seu trabalho. Uma outra síntese de outra rede social que eu achei super interessante, que o Alex Hormozzi lá fora falou que ele pensa assim, é sobre o Twitter, né? Sobre o X. Eu sempre vou chamar de Twitter, não tem como chamar de X. Ele fala assim, o Twitter é um bloco de notas que me dá feedback sobre as minhas ideias. Então, como é que o Hormozzi usa o Twitter? Ele não tenta hitar no Twitter, tá? Ele tá andando na rua. E, para quem não sabe, o Hormozzi faz conteúdo em todas as redes sociais sobre negócios lá fora, né? Então, como é que ele usa o Twitter? E isso é ele que falou, tá? Ele está andando na rua, ele está trabalhando e aí ele tem uma ideia de conteúdo. Uma frase, um tema, talvez, alguma dica sobre alguma coisa. Antes dele gravar um vídeo de YouTube que vai ter que editar e vai ter que roteirizar e não sei o quê, antes dele fazer todas essas coisas, o que ele faz? Ele vai lá e escreve no Twitter. E ele faz isso 10, 15, 20 vezes por dia. Toda vez que ele tem uma ideia, ele escreve no Twitter e vê se a galera ressona. Por quê? O Twitter é como se fosse o bloco de notas dele, onde ele guarda as ideias que ele tem sobre o conteúdo dele. Só que tem uma vantagem sobre o bloco de notas, que é, cara, com o Twitter, como ele tem uma audiência lá, ele consegue ver, esse aqui deu mais like, esse aqui a galera compartilhou mais, esse aqui a galera comentou e, cara, falou, foi insano esse conteúdo, nunca tinha pensado nisso dessa forma. E aí ele pega esses tweets que dão mais certo e produz conteúdo de vídeo longo, de texto, etc. Isso ajuda ele, porque ele tem um sinal a mais de que o vídeo longo dele vai dar certo.
entendeu? De cada 30 ideias que ele põe lá, ele faz um vídeo. E aí ele pega só a melhor ideia, a que mais ressonou, a que mais teve compartilhamentos, likes, comentários, para fazer o vídeo dele. Então essa é a forma como ele vê o Twitter. É a única forma de você ver o Twitter? Não é. Tem outros jogos que você pode jogar dentro do Twitter e, tipo, eu não fiz um grande catálogo de quais são todas as formas de ver o Twitter ou cada rede social, mas acho que esse é um jeito interessante de você perceber, tipo, cara, para mim, essa rede social tem este propósito e eu vou trabalhar ela desta maneira. E se você conseguir criar uma frase dessa para você, para cada rede que você usa, você vai ter muita clareza de tipo, que tipo de conteúdo vai em cada rede social, entendeu? O Alex Hormozzi, ele nunca vai fazer uma thread detalhada sobre um assunto no Twitter, porque para ele, o Twitter dele é um bloco de notas, é um laboratório de ideias. A Isabela Matti, ela nunca vai dar uma puta aula no TikTok, porque para ela, o TikTok é uma fofoca para quem tem TDAH, né? E eu nunca vou fazer um mega documentário aqui no YouTube. Talvez eu faça um dia, mas acho que não. Porque para mim, o YouTube é onde eu compartilho as ideias que eu tenho sobre empreendedorismo, negócio, para o meu eu do passado ou para o irmão mais novo que eu tenho. Então, isso vai ditar, como eu disse, o meu tom de voz, o tipo de conteúdo que eu vou postar, o tipo de coisa que eu acho relevante falar, os puxão de orelha que eu vou dar em você de vez em quando eu perceber que a galera da minha audiência está com a cabeça errada sobre alguma coisa, como eu daria um puxão de orelha no meu irmão mais novo. Eu falei no começo do vídeo que tem um negócio chamado metajogo, né? O que é isso, tá? Para quem joga videogame, o metajogo é assim, cara, cada jogo, vamos dizer, o Counter-Strike lá. Counter-Strike é um jogo que deve ter uns 20 anos de história já, e é basicamente o mesmo jogo desde que começou, né? Cada época tem uma ou duas ou três formas de jogar bem o jogo e ser competitivo dentro dele. Eu não entendo de Counter-Strike, tá? Mas lá no começo, talvez para você ser competitivo dentro do Counter-Strike, você tinha que jogar mais na defensiva. Só que aí depois de um update que teve no jogo e depois de algumas estratégias que alguns times ou jogadores descobriram, talvez não adianta mais você ser defensivo. Talvez agora você tenha que usar metade do time para fazer o oponente achar que você vai fazer alguma coisa, só que com a outra metade do time você vai lá e faz outra coisa. Estou dando exemplos hipotéticos aqui, tá? Mas sempre existe uma forma de jogar o jogo que te dá mais resultado. No futebol a gente vê muito bem isso. Então, tinham esquemas táticos que funcionavam bem no passado e que não funcionam mais bem hoje. Por quê? Porque mudou o treinamento físico dos atletas, mudaram as táticas que os times usam, talvez mudou uma regra ou outra, né? Talvez antes da regra do impedimento você jogava de um certo jeito e depois da regra do impedimento você jogava de outro jeito e agora acho que mudou de novo a regra do impedimento e aí talvez mude o jeito de jogar o jogo como um todo. Isso é o metajogo, é o jogo de como eu jogo o jogo. E aí esse é o conceito que eu queria trazer para você de que as redes sociais, conforme elas evoluem, elas têm metajogos diferentes, né? Então, na época que o Felipe Neto começou aqui no YouTube, fazer o que ele fazia dava certo. Se alguém tentar fazer o que ele fazia naquela época, acho que não dá mais certo hoje, entendeu? Porque mudou o jogo, mudou o algoritmo, o jeito que as pessoas consomem conteúdo evoluiu. Outro exemplo, o que o MrBeast fez para crescer, talvez não adiante mais para quem está começando do zero, ou talvez ainda adiante, mas não tenha tanta eficácia como o que ele fez, porque mudou o jogo do YouTube, as pessoas cansaram desse conteúdo hiper editado, então talvez ele não tenha mais o mesmo nível de eficiência para quem está começando, e talvez ainda funcione para o MrBeast, porque ele já é grandão, né? Mas esse é um conceito que eu acho importante vocês entenderem, e toda rede social tem isso. Então, por exemplo, hoje o TikTok é uma fofoca para quem tem TDAH, mas talvez no futuro não seja mais, entendeu? Porque mude alguma coisa, sei lá. Já houve uma época em que o Instagram era um lugar para você postar fotos bonitas de momentos bonitos da sua vida e você ganhava muitos seguidores fazendo isso. Hoje em dia não é mais assim. No Instagram você ainda funciona, né? Você postar uma foto ou outra, mas você tem que fazer outras coisas além da foto bonita. Já foi uma rede social muito usada por fotógrafos, né? Hoje em dia você ser um bom fotógrafo não te ajuda mais a crescer no Instagram. Se você quer crescer em qualquer rede social, seja o TikTok, o YouTube, o Instagram, o LinkedIn, o Twitter, entender o metajogo vai te ajudar muito, mas tem mais uma coisa que vai te ajudar e que é essencial, que é você criar uma perspectiva única sobre o tema, sobre o nicho que você está falando.
E para você entender bem esse conceito e como fazer isso, e entender como que eu estou fazendo isso nesse canal, eu trouxe um vídeo para você sobre como criar uma perspectiva única. E se você criar uma perspectiva única, a minha aposta é que você vai explodir na internet esse ano. Então eu te vejo nesse vídeo. É um dos melhores vídeos do meu canal e eu te encontro ali.